Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 4, nosso objeto de conhecimento, elementos da linguagem, como detalhamento, formas simétricas e assimétricas, teoria da cor, primárias, secundárias e pigmentos. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre formas e cores. Vamos conversar a nossa aula falando sobre formas. Formas simétricas e assimétricas, mas como é que seria isso? Para a gente começar a conversar sobre isso, vamos trazer aqui um elemento para a nossa sala de aula. Olha só o que apareceu. Vocês estão vendo que esta borboleta linda está aqui batendo as suas asas, mas a gente não está aqui só olhando, né, a beleza da borboleta. Vocês percebem que ela, se a gente dividir ao meio, ela vai ficar em duas partes iguais? Vamos para a nossa imagem agora. Prestem atenção, vocês estão vendo essa borboleta e ela tem 4 asinhas, né? Se a gente passar uma linha, como se fosse que desenhasse uma linha bem no meio, vocês acham que ela ia ficar com as partes iguais? O que vocês acham? Vamos fazer então para ficar mais fácil da gente visualizar. Se eu traçar uma linha bem aqui, ó. Essa metade é igual a essa metade. Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer que é uma forma simétrica. Então, vamos ver aí o conceito de simetria. Simetria, o que pode ser dividido em partes e as suas partes sejam idênticas quando sobrepostas. Ou seja, quando a gente dividiu aquela borboletinha lá no meio, as partes ficaram idênticas uma sobre a outra. Aí nessa imagem nós estamos vendo um rosto de uma mulher, né? E ele está justamente com esse eixo bem no meio. A gente fala do eixo que a gente traça uma linha, né? Está bem no meio. Então, estou falando de simetria porque as duas partes que foram divididas, elas são idênticas quando sobrepostas. E isso é o que a gente fala sobre simetria. São coisas simétricas, dependendo do eixo. Eu posso passar uma linha na vertical, na horizontal. E as duas partes que foram divididas em duas partes, elas precisam ser idênticas, certo? Para a gente entender um pouco mais sobre esse conceito de simetria e assimetria, vamos chamar um professor que vai explicar para a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias e vamos falar aqui um pouco sobre simetria e assimetria. A simetria e a assimetria são conceitos contrários que se referem à semelhança, ou na verdade também à falta de semelhança entre as partes de um mesmo elemento. A simetria ela ocorre quando os dois lados de um elemento são idênticos, com paridade na altura, largura, comprimento e também as cores. A assimetria ela ocorre quando não existe padrão ou semelhança entre as partes. Na matemática, uma figura é simétrica se puder ser dividida em duas partes exatamente iguais, ou seja, estando ela rotacionada ou deslocada em relação a um ponto e continuar com a sua forma original. A assimetria ela pode ser vista através do formato irregular de móveis e acessórios, bem como a composição de ambos no ambiente, ok? A assimetria também ela é utilizada na matemática, na geometria, na arte e até mesmo em nosso cotidiano ou na natureza. Por exemplo, uma borboleta ou uma folha, elas podem apresentar formas simétricas. A assimetria ela é considerada também muito ousada e busca beleza em tudo que está fora do padrão. Por exemplo, uma flor que ainda não desabrochou totalmente, ela mostra uma forma assimétrica. Espero ter ajudado vocês aqui um pouco a compreender a diferença entre simetria e assimetria. Então é isso, até a próxima aqui, pessoal.
Então, o professor Mário trouxe para a gente aí o conceito de simetria e assimetria, né? Ou seja, a simetria é quando a gente parte, né, tem um eixo e ela tem dois lados iguais, e a assimetria eu não tenho o mesmo padrão, eu tenho partes diferentes. A gente vai ver agora duas obras de arte para a gente entender melhor como esse conceito de simetria é utilizado na produção artística. Vamos lá. A gente tem a obra A Entrega das Chaves. E olha só, vamos lá. Vocês estão percebendo alguma simetria? Vamos olhar com atenção, gente. Lembra que eu falei que a gente tem que ter um eixo, né? Então, essa produção artística, essa pintura, ela tem uma simetria. Quando a gente passa um eixo bem aqui, ó, a gente tem aí as mesmas composições. Ele tem um conceito de simetria. Quando o artista ele foi executar, né, fazer essa obra, ele pensou em deixar ela simétrica, como se ela estivesse equilibrada, certo? Então, existe aí um conceito de simetria. Vamos ver uma outra obra. A gente tem aqui As Religiosas. Ó, mais uma vez, onde é que a gente vai passar? Bem no meio, eixo. Certo? E aqui a gente tem uma simetria. A gente tem dois lados, né, simétricos, eles são correspondentes, essas duas metades. Então, quando a gente fala de simetria e assimetria, é quando a gente tem um equilíbrio, né, em uso uniforme de elementos em uma obra de arte. A simetria é um equilíbrio formal. É como se as partes fossem espelhadas. A gente traçou aí esse eixo e a gente percebe quase como se fosse um espelho. A simetria bilateral, a simetria dos dois lados, né, ela é a mais comum, como as metades da obra de arte que nós vimos. A gente viu a pintura de Perugino, que era o Cristo entregando as chaves do reino a São Pedro. Lá a gente viu uma simetria não apenas na sensação de equilíbrio, mas dá uma sensação de calma, uma estabilidade, certo? Uma formalidade. Quando a gente olha essa obra que a gente está vendo aí, das Religiosas, não dá uma sensação de estabilidade, não é verdade? Então, porque é a simetria, ela traz essa sensação para a gente, ok? Então, nós vimos que o conceito de simetria e assimetria, né, ele é utilizado na matemática, ele pode ser utilizado nas composições artísticas para trazer essas sensações de equilíbrio, de formalidade, né, eles utilizam essa correspondência. Isso é um dos estudos que pode ser feito durante uma composição artística. E outra preocupação que o artista tem também, quando ele está lá preocupado em fazer essa composição, é com relação às cores que serão utilizadas. Então, vamos falar um pouco sobre as cores. A cor, ela tem a ver com os olhos, com a retina e com a informação presente no cérebro. É a impressão produzida na retina do olho pela luz. Depois que a luz desta ser emitida, né, da luz ser emitida, difundida ou refletida pelos objetos. Por isso, dizemos que os objetos eles não têm cor, pois a cor corresponde a uma sensação interna que é provocada por estímulos físicos da natureza. Então, a forma como o nosso olho faz a captação dessa cor. O processo que é para a gente enxergar, a gente enxerga, a fonte de luz reflete no objeto, e esse objeto reflete a gente faz a captação pela nossa retina. Então, a forma como isso vai processar no nosso cérebro, a gente consegue entender as cores, a cor de um determinado objeto. E a gente vai falar um pouco agora sobre as cores. Vocês perceberam que o nosso arco-íris mudou de cor. Ele estava mais colorido, mas agora ele ficou esbranquiçado, é como se estivesse entrando aí a cor branca. Vamos ver o que é a cor branca. A cor branca, nesse sentido, é o resultado da sobreposição de todas as cores. Ou seja, a cor branca é como se fosse a sobreposição, todas as cores, uma sobreposta às outras. A gente chega na cor branca. E agora o nosso arco-íris vai mudar de cor de novo. Para que cor o nosso arco-íris vai agora? Vamos ver. Meu Deus! O arco-íris agora ele ficou totalmente preto. Vamos falar sobre a cor preta, então. A cor preta, em contrapartida, é o contrário e define-se como sendo a ausência de cor.
Olha só que ponto importante, gente. O branco, a sobreposição de todas as cores. O preto, a cor preta, é a ausência de cor. Não tem nenhuma cor, então é a cor preta. Certo? Então, as cores, elas estão no nosso cotidiano. As coisas ao nosso redor são coloridas, elas possuem cores. E é muito comum a gente pensar na cor quando a gente tem que fazer alguma combinação, alguma decoração, não é verdade? Quando a gente vai se vestir para sair de casa, temos uma festa, vamos imaginar esse cenário. Temos uma festa e a gente precisa escolher uma roupa. A gente vai pensar muitas vezes nas cores. Como eu posso combinar essas cores? Lembrando que, dependendo da intensidade de cada uma das cores usadas na mistura, obtém-se tons diferentes nas cores secundárias, que dá origem a novas cores. Aqui a gente está falando do quê? De como a gente pode obter outras cores a partir da mistura. Certo? A partir do momento que a gente mistura as cores, a gente pode obter outras cores, outras tonalidades de cores, ok? E a gente vai entender agora como as cores podem ser divididas. A gente tem as cores primárias. O que são as cores primárias? As cores primárias são conjuntos de cores que podem ser obtidas para criar outras cores. Então, olha só. Ao todo, 3 cores formam esse grupo: o vermelho, o azul e o amarelo. Temos 3 cores que são as nossas cores primárias. Por que primárias, professora? Porque a partir delas a gente consegue obter outras cores. Elas são as primacores, que chamam as primeiras cores. Quais são as cores primárias? O vermelho, o azul e o amarelo. A denominação de primárias parte do pressuposto que, misturando-as entre si, elas dão origem a outras cores, conhecidas como as cores secundárias e terciárias. Ou seja, por que primárias? Mais uma vez, porque elas são as primeiras, são as primacores. A partir da mistura dessas cores, eu consigo obter outras cores, que são conhecidas como secundárias e terciárias. Vamos ver agora uma animação que vai mostrar para a gente essas cores primárias. Então, nós vimos as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. Aí a gente viu também que se a gente misturar essas cores, a gente obtém as cores secundárias. Vamos lá, a partir da combinação de 2 cores primárias, várias outras cores podem ser originadas. As principais delas são amarelo com azul, que resulta no verde, o amarelo com vermelho, obtém-se a cor laranja, e por último, o azul com vermelho, que chega à cor roxa. Então, vocês viram lá, os nossos amiguinhos chegaram com as nossas cores primárias. Então, a partir da combinação dessas cores primárias, a gente consegue obter as cores secundárias. Lembrando que, olha aí um lembrete importante, dependendo da intensidade de cada uma das cores usadas na mistura, obtém-se tons diferentes nas cores secundárias, o que dá origem a novas cores, certo? Dependendo da quantidade, né? Se eu coloco mais de uma cor e menos de outra, eu vou ter tons diferentes, tonalidades diferentes de uma mesma cor. Vamos ver agora, os nossos amiguinhos vão voltar e eles vão agora misturar as cores primárias para obter as secundárias. Então, vocês perceberam que, ao misturar as cores primárias, a gente obtém as cores secundárias, certo? E essa combinação, essa tonalidade dessas cores, ela vai ser diferente de acordo com a intensidade de cada cor que eu colocar. Então, dependendo se eu colocar um pouco mais de amarelo e menos do vermelho, eu vou ter uma cor laranja diferente, certo?
é sempre importante a gente identificar a quantidade das cores primárias que a gente vai estar utilizando no momento da mistura para obter as cores secundárias, certo? Lembrando que temos as cores primárias, o grupo das primacores, as primeiras cores, e as secundárias, que são aquelas que a gente obtém através da mistura dessas primeiras cores. Então, as cores, elas são constantes. Ao nosso redor, o mundo é bem colorido, não é verdade? A gente vê cor em todo canto. E é muito importante a gente observar como a gente pode combinar essas cores. Eu sempre falo da questão da roupa, porque quando a gente não coloca cores que parece que combinam, não fica uma combinação estranha? Voltando lá para a festa que a gente foi convidada. Fomos convidadas para uma festa bem legal, vão estar todos os amigos, e a gente quer fazer uma combinação de roupa que fique agradável, né, aos olhos. E aí a gente vai pensar, como eu posso combinar essas cores? É comum que nós tenhamos no nosso guarda-roupa, a gente tenha preferências por cores. Por exemplo, eu gosto muito da cor preta. Então, o meu guarda-roupa, ele tem uma variedade maior de cores pretas do que de roupas coloridas, como vermelha, verde, azul. Então, é comum que essa aproximação com uma cor reflita nos nossos objetos pessoais. As roupas, os calçados, né? E a gente sempre pensa como a gente pode combinar melhor essas cores, como a gente pode harmonizar melhor essas cores. Por isso que a gente vai falar agora sobre a harmonia das cores. As cores, elas podem funcionar de maneira harmoniosa ou causar estranhamento quando combinadas. O círculo cromático é uma maneira simples de identificar como o olho humano vê as cores e como elas podem ser combinadas de forma harmoniosa. Então, o círculo cromático é a forma mais simples de eu identificar como o meu olho enxerga essas cores, como eu posso combinar essas cores. Agora, vamos conhecer o círculo cromático. O círculo cromático, ou roda das cores, pode ser utilizado de forma a ajudar na escolha das cores e combinações harmônicas. Aí a gente está vendo o círculo cromático, certo? Que é o nosso círculo das cores. Quando eu tenho esse círculo cromático de uma forma visual, é muito comum algumas mulheres terem esse círculo cromático impresso e na porta do guarda-roupa, mais ou menos assim, onde tem um acesso fácil, para ela conseguir combinar melhor essas cores de uma forma harmônica, de uma forma que não cause estranhamento. Né? Como nós vimos, às vezes fica meio estranho, né? Uma combinação de cor que às vezes não fica muito agradável. Então, a gente vai falar agora de alguns tipos de harmonia. A primeira delas é a harmonia monocromática. O que é a harmonia monocromática? É uma harmonia resultante de uma mesma cor da roda das cores. As tonalidades podem mudar, mas todas ficam no mesmo matiz da roda das cores. A cor principal pode ser combinada com cores neutras, preto e branco. Olha só, quando eu estou falando de monocromia, eu tenho uma cor no mesmo matiz da roda das cores. Vamos para cá, por exemplo. Eu quero usar uma combinação monocromática no azul. Eu estou dentro do matiz do azul, mas vocês estão percebendo que o azul ele vai mudando a tonalidade, ele vai ficando clarinho, clarinho, clarinho. Isso é uma harmonia monocromática, quando eu faço uma combinação dentro de uma mesma cor, dentro de um mesmo matiz, mas com tonalidades diferentes. Aqui, ó, eu tenho um verde mais vivo e ele vai, ó, chegando numa tonalidade bem clarinha, quase branca. Vamos ver agora imagens de exemplos de combinações monocromáticas. A gente tem duas imagens de como eu posso utilizar essa harmonia monocromática na moda, na vestimenta. E a gente tem aí duas modelos, olha só. Elas estão utilizando a mesma cor, inclusive nos sapatos. Olha que legal. Elas são super monocromáticas, né? Porque toda a roupa, toda a combinação está baseada em um mesmo matiz. Eu poderia, de repente, ter uma combinação de roupa que estivesse em tons de azul, mas em tons diferentes. Um azul mais
escuro, um azul mais claro, mas não, nesse exemplo aí elas estão todas no mesmo matiz, no mesmo tom, certo? Mas utilizando a mesma cor, por isso que é uma harmonia monocromática. Outro tipo de harmonia que nós temos, vamos ver agora, é a harmonia complementar. É a harmonia que ocorre quando combinamos cores opostas na roda das cores. Em outras palavras, são cores que se encontram simétricas com respeito ao centro da roda. O matiz varia entre 180 graus entre um e outro. Como assim, professora? Olha só, esta harmonia funciona ainda melhor quando são combinadas cores frias e cores quentes. Vamos lá. 180 graus é esse ângulo aqui, ó. Certo? Então, tem que ter esse ângulo de 180 graus para ser uma combinação, uma harmonia, né? Complementar. Então, olha só, eu quero combinar, ó, mais uma vez, o meu ângulo. São cores opostas no círculo cromático. Cores que estão em direções opostas. Essa é a nossa harmonia complementar. Agora a gente vai ver exemplos de como eu posso fazer essa harmonia complementar. Olha como ela é divertida. Eu costumo falar que a harmonia complementar ela é divertida, porque ela é muito alegre, ela mistura cores que são muito diferentes, mas que quando a gente observa, elas ficam agradáveis aos olhos. A gente tem aí o azul com o laranja, a gente tem o roxo com como se fosse um amarelo, o verde com o rosa, usam demais verde com rosa, né? Então, é o tipo de harmonia que utiliza-se na moda, que ela é muito agradável, ela é alegre, ela é divertida. Outro tipo de harmonia que nós temos é a harmonia análoga. O que é a harmonia análoga? É a harmonia formada de uma cor primária combinada com duas cores vizinhas nas rodas das cores. Uma cor é utilizada como dominante, enquanto as adjacentes, ou seja, as que estão próximas, são utilizadas para enriquecer a harmonia. Olha só, a gente tem aqui o vermelho. Vamos pegar o amarelo. A gente tem o amarelo, certo? O amarelo é uma cor primária. Na harmonia análoga, eu vou combinar o amarelo com as cores que tem próximo no círculo cromático. Ok? Então, isso é uma harmonia análoga. São as cores vizinhas nas rodas das cores. Eu tenho aqui o vermelho. Eu posso fazer uma harmonia análoga assim. Eu posso fazer uma harmonia análoga assim. Eu posso fazer uma harmonia análoga assim, pegando as cores vizinhas. Então, na harmonia análoga, eu tenho uma combinação de cores com as cores vizinhas no círculo cromático, certo? As harmonias análogas, elas são tão fáceis de criar quanto as monocromáticas. No entanto, são mais ricas, né? A monocromática a gente tem uma tonalidade só, na harmonia análoga não. Porém, carece de cor de contraste. Ela precisa ter uma cor dominante. Não é uma harmonia tão vibrante como a harmonia complementar. Foi o que nós vimos, né? A harmonia complementar ela é muito vibrante, ela é muito alegre. A análoga, como ela combina cores próximas ali no seu círculo cromático, ela não é tão vibrante. Vamos ver alguns exemplos aí de utilização. Olha só, vocês estão vendo que não tem um impacto tão grande aos olhos, essa harmonia, porque são cores que elas são próximas no círculo cromático. Aí a gente está vendo combinações de azul e verde, que são cores próximas no círculo cromático. Então, é uma harmonia que ela é mais suave, digamos assim, ela não é tão vibrante quanto a outra. Essas são formas da gente fazer uma combinação das cores. Muito utilizado também no design de interiores, quando os arquitetos vão estruturar um ambiente, eles pensam em como eles podem também combinar essas cores, né, para ficar um ambiente mais agradável, de acordo com a proposta do seu cliente. O que ele quer? Ele quer um ambiente alegre, divertido, ele quer um ambiente mais calmo, mais sóbrio, mais tranquilo, e isso vai influenciar diretamente nas cores que serão utilizadas. E por falar em cor, vamos falar um pouco sobre as cores. O que é a cor luz? O
que é a cor luz? A cor é uma sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão, isso é, sobre os nossos olhos. A cor luz, ela pode ser observada através dos raios luminosos. Cor luz é a própria luz que se decompõe em muitas cores. A luz branca contém todas as cores. A cor luz é encontrada nos objetos que emitem luz, como monitores, lanternas e televisão. O arco-íris é um dos mais belos fenômenos da natureza. Ao incidir nas gotas de água da chuva, que passa os raios de luz solar que atravessam sob as nuvens, se decompõem em várias cores. São radiações coloridas. Então, é o que a gente vê, o arco-íris são cores luz, né? Olha aqui o nosso arco-íris. O raio de sol ele entra, né, incide sobre uma gota de água que está nas nuvens e ela decompõe nessas cores. Essa luz branca, essa luz que vem do sol, ela é decomposta nessas cores. Essa é a cor luz. A gente precisa da incidência da luz solar, né, da luz de uma forma geral. E existe aí uma decomposição aqui, por exemplo, no arco-íris, através das gotículas de água. Nós temos também a cor pigmento. O pigmento é o que dá cor a tudo que é material. As folhas das plantas são verdes por terem clorofila. A terra tem cores diferentes em cada região por apresentar composição mineral diferente. E cada mineral tem um pigmento com sua cor própria. As técnicas de pintura, elas se desenvolveram, se industrializaram e a tecnologia criou os pigmentos sintéticos. Então, o que tem na folha, o pigmento que deixa a folha ser verde é a clorofila. O que deixa a terra ter tonalidades diferentes é o pigmento que existe naquela terra. A indústria conseguiu já comercializar, industrializar as cores. Então, eles colocam pigmentos. O pigmento vermelho, o pigmento azul, o pigmento verde, o pigmento rosa. Então, para a gente conseguir obter essas cores. Então, a cor pigmento, né, é aquilo que existe naquele objeto, é o que dá cor para aquele objeto. Aqui, a minha blusa que eu estou usando, ela tem uma cor pigmento azul, porque o tecido, as linhas do tecido foram tingidas com o pigmento azul. Então, nesta aula, nós conversamos sobre simetria, sobre cores e como nós podemos combinar essas cores de uma forma harmônica.